Fala, companheiros, meu nome é Mailon Joel, sou estudante e futuro professor de Geografia e estou aqui hoje para falar de uma questão central na vida do povo pernambucano, que é o nosso transporte público. O primeiro debate que a gente tem que fazer é o que é o transporte público em Pernambuco. O transporte público de Pernambuco é basicamente uma PPP, uma parceria público-privada, né? Onde o lucro da empresa fica, na realidade, na mão do setor privado, né? De meia dúzia de capitalistas que se organizam na Urbana PE, que é um sindicato dos donos de empresas de ônibus, né? Então, na realidade, o transporte público de Pernambuco ele não é realmente público. Ele é uma concessão para o setor privado e ele é administrado pelo Grande Recife Consórcio, né? Que é um consórcio, basicamente um oligopólio, formado por várias empresas aqui da região metropolitana, em que seus presidentes, seus diretores, seus secretários se organizam e controlam, basicamente monopolizam o transporte público de Pernambuco. O que acontece? Esse debate é central porque toda vez que a gente entra no transporte público e a gente reclama do transporte público, e lembre-se, na última eleição só tinha um candidato aqui em Pernambuco que pegava transporte público e esse debate se esvaiu. Infelizmente, a gente não conseguiu levantar essa pauta, que é uma pauta tão importante para o povo de Pernambuco. É importante debater o caráter dessa parceria público-privada, porque toda vez que a gente entra no transporte público, e é interessante discutir transporte público, porque as pessoas que debatem transporte público em Pernambuco, ou sequer deveriam debater, que são os candidatos na época de eleição, a deputado, a senador, a governador, e depois na eleição agora, como a gente tem alguns que andaram de metrô num vagão vazio, uma cena muito triste, que eu vou deixar aqui para edição. A gente vê as pessoas reclamando da qualidade do transporte público e dizendo que a solução seria vender, seria privatizar o transporte público e entregar para o setor privado. Quando na realidade quem já administra esses recursos e quem já fica com o lucro é o setor privado. Pois bem, ano a ano a passagem aumenta e a qualidade do transporte público é a mesma, se não pior. Todo mundo que pega transporte público, assim como eu, observa a dificuldade que é transitar na região metropolitana de Recife com qualidade. E isso não se limita aos trabalhadores. Na prática, o transporte público de Pernambuco é caro, ruim e inseguro. Porque na realidade a gente enfrenta várias violências no dia a dia e a gente acaba deixando por passar despercebido. Pois bem, esse serviço prestado pelo setor privado é bom? Não. Quem pega transporte público em Pernambuco e tenta se locomover na região metropolitana sabe do que eu vou falar aqui agora. O transporte é caro, lotado e ruim. Esses candidatos que estão debatendo essa questão em Pernambuco, especialmente a governadora Raquel Lira, que não apresentou até agora no seu plano de gestão ou algo prático relacionado ao transporte público de Pernambuco para solucionar os problemas, ela, que vem de família que tem uma origem de empresas privadas de transporte em Caruaru, ela não se propõe a debater abertamente sobre a questão, porque ela não pega transporte público. O ponto é esse. Quem está debatendo transporte público hoje em Pernambuco não pega transporte público. Se soltar essa pessoa numa parada de BRT na Boa Vista, ela não sabe chegar no Janga. Então o que a gente enfrenta aqui em Pernambuco é uma situação de calamidade, porque a gente não consegue debater, porque as nossas figuras públicas não se propõem a debater. E quando a gente vem debater, a gente fala para um público muito reduzido que não foi politizado por os que deveriam ter politizado o debate. Então a gente vê, por exemplo, na linha que foi criada na época da Copa do Mundo, que foi a linha de BRT. Todo dia está lotado, todo dia é um imprensado, todo dia o trabalhador está sofrendo, todo dia o trabalhador está comendo pão que amassou e não conseguem resolver o problema. Inclusive, em tempos de greve, a linha de transporte continua com os mesmos tempos de frequência. Então o BRT que passava de 7 em 7 minutos no TI, ele vai continuar passando de 7 em 7 minutos. E o trabalhador que arque com a bomba. Então o trabalhador que viu recentemente a parada dos rodoviários e dos metroviários, observou depois, na paralisação somente dos metroviários, que o intervalo de ônibus era o mesmo. O intervalo de ônibus era rigorosamente o mesmo. E as empresas de comunicação, a Rede Globo, a Record, o SBT, filmaram, fizeram reportagens e não adiantou de nada. Passava todo dia na televisão e pouco importava aqueles que detêm o controle do transporte público em Pernambuco. Não fez diferença para essas pessoas. Outra questão que a gente precisa debater é quanto a gente gasta com o transporte público.
Sabe? O transporte público geralmente ocupa entre 15% e 20% de todo o salário de um trabalhador. Gente, é 15% a 20% de R$ 1.320. É impossível um trabalhador que trabalha para a sua própria sobreexistência se estruturar dentro de uma sociedade em que ele gasta praticamente 20% do seu salário, quase um quarto do seu salário, no transporte público. Não pode. Não é trivial. E quando a gente tornou trivial isso? A gente tem que debater, a gente tem que discutir. E quem está na posição de poder tem que debater, tem que empurrar o povo para o debate, tem que discutir. Mas não é feito. É tudo empurrado com a barriga, é tudo feito acordo, é tudo discussão, e etc. Faz uma audiência pública e de nada serve. Cadê a construção política? Que por grupos que inclusive se reivindicam de esquerda, proclamam, não existe. Inclusive, sobre a questão das passagens, a gente consegue perceber estatisticamente que toda vez que existe um reajuste no valor do ticket, que você paga lá quando paga no ônibus, você percebe que o valor está acima do crescimento da inflação. Então teve ano que a inflação cresceu 4% e o crescimento do valor da passagem foi de 7%. Essa diferença de 3% vai para o bolso dos donos das empresas de transporte. Isso não é trivial. Quando é que a gente tornou isso trivial? Quando é que o povo de Pernambuco aceitou isso? Sabe, a gente não está só culpando a governadora Raquel Lira. Sabe, ela é parte desse processo, porque ela é também da raiz do problema. O grupo político dela construiu isso em Pernambuco com jabas lá atrás. Sabe, isso foi desenhado, isso foi moldado, o transporte foi sendo sucateado aos poucos para ser entregue à iniciativa privada. Esse é o projeto também para estar sendo feito para o metrô. É o mesmo projeto, é essencialmente a mesma coisa. E quem se propõe a debater, e aqui vou citar nomes, como o governador Humberto Costa, vai me dizer que nós podemos pensar na privatização depois. Não tem que pensar na privatização. Que interesse é esse? A quem interessa a privatização? Para quem interessou a privatização do setor rodoviário de Pernambuco? O trabalhador não foi, porque continua ruim, caro e lotado. Então a gente fica debatendo, discutindo, não consegue chegar a um consenso, não consegue chegar, porque as pessoas que deveriam debater no campo popular sequer isso fazem. Inclusive, sobre esse debate de custo, a gente tem um dado. O único dado de transparência relacionado à urbana aqui em Pernambuco, né, que é o sindicato dos empresários que trabalham com o setor de transportes, especialmente rodoviários, diz que em 2016, olha a dificuldade de encontrar informações sobre esse tema. A última vez que saiu um relatório informando o lucro do Grande Recife Consórcio, das empresas que compõem o Grande Recife Consórcio, foi em 2016. E numericamente era 1 bilhão com B de bola. 1 bilhão de reais. Agora imagine a época esse 1 bilhão de reais reinvestido no setor do transporte de Pernambuco. 1 bilhão de reais, trabalhador. 1 bilhão. A gente às vezes nem consegue mensurar o que é 1 bilhão de reais, por ser extremamente triste ver a gente sendo utilizado como massa de manobra e não entenderem na realidade de que se trata o caráter do transporte público. Porque o transporte público, em essência, é um elemento estritamente importante para as conexões interregionais. É um elemento de integração regional. É um elemento que tem que combater a evasão escolar. Porque se o estudante tivesse realmente, todo estudante de Pernambuco tivesse acesso a um transporte público gratuito de qualidade, você reduziria a quantidade de pessoas que não vão para a escola, porque o estresse para chegar no ambiente escolar, e muitas vezes da zona rural, que não consegue chegar porque não tem transporte, o estresse do transporte acaba que não faz essa pessoa se sentir inspirada a construir algo na escola. Então ela fica em casa, ela tem que trabalhar, ela vai arrumar um emprego porque não consegue chegar na escola, às vezes não consegue porque também a passagem é cara e a empresa de transporte não consegue resolver a questão do passe livre dela, a questão do vem estudantil. E mesmo com o vem estudantil, tem muito estudante que não tem condições de chegar numa escola aqui em Pernambuco. Aqui em São Lourenço da Mata mesmo, que é onde eu moro, você tem estudantes de Matriz da Luz que enfrentam praticamente um inferno do trabalhador. Um inferno para chegar na escola. Sabe, aí chega na escola e o ensino está sucateado com o objetivo de vendê-lo e entregá-lo à propriedade privada também. Sabe, até quando a gente vai achar isso trivial, a gente vai levar isso, sabe, para o campo das conversas, para o campo da harmonia, e vai empurrando com a barriga. A gente tem que discutir isso de forma mais direta, tem que chamar o povo para o debate. Não pode continuar assim.
Pois bem, recentemente, aqui no estado de Pernambuco, os rodoviários entraram em greve, pedindo um reajuste salarial e um reajuste no ticket de alimentação de 5%. Depois de alguns dias de greve, as empresas chegaram a um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, junto com o Sindicato dos Rodoviários, de um reajuste de 4% linear no ticket de alimentação e no salário. Essa paralisação é nada mais que um reflexo do sucateamento do transporte, porque ele também reverbera na carreira. Esses trabalhadores, que hoje fazem dupla função muitas das vezes, ou seja, eles recebem um pouquinho a mais, que a empresa não queria nem aumentar, para poder fazer a função de 2 funcionários, que é a do cobrador e a do transportador, que é o motorista. A gente não pode achar que é trivial que essas pessoas estão fazendo, porque na realidade essas pessoas estão sucateando o transporte público de Pernambuco e sucateando a carreira do rodoviário, que está se propondo, arriscando a vida muitas das vezes, a levar o trabalhador no dia a dia. Então o trabalhador rodoviário está fazendo 2 funções, que é a de cobrador e a de motorista, e está recebendo praticamente por 1. Se você for ver um salário realmente digno, está recebendo por 1. E olhe lá. E qual é o debate que a gente faz sobre isso? Cadê a discussão? Cadê o setor público? Cadê as esferas de instituição que não estão resolvendo as questões? A gente não pode achar isso trivial novamente, trabalhador. A gente não pode achar isso normal. A gente não pode levar isso com a barriga. A gente tem que discutir. O que está em jogo aqui é o transporte de Pernambuco. E o transporte não é uma questão completamente trivial. O transporte é saúde, transporte é educação, transporte é infraestrutura, transporte é segurança pública, porque muitos desses rodoviários que estão aí rodando dia e noite já foram assaltados no transporte. Muitos de vocês que vão ver esse vídeo já foram assaltados no transporte. Você não tem segurança nenhuma. Você não tem organização nenhuma. Você chega de manhã numa fila e a integração está lotada. Você tem que esperar 3, 4 ônibus para entrar num ônibus. E a culpa não é dos rodoviários, porque eles também estão sendo afetados. A carreira deles está em risco. Eles não recebem reajuste, eles não estão recebendo gratificação. Sequer tem coragem de aumentar o ticket. Quando houve uma proposta, não era possível nem comprar um caldo de cana com 3 dias de aumento de ticket. E a gente acha isso normal, a gente não vai discutir isso. A gente vai deixar passar. A gente, digo, as forças progressistas que estão no debate. Cadê a movimentação política para a construção de uma transformação real do transporte público de Pernambuco? Porque se for depender da governadora Raquel Lira, dos senadores eleitos e dos deputados eleitos, não sai do lugar. Porque o discurso deles é: nós vamos ver depois, nós vamos ver, vamos resolvendo, a gente conversa, a gente ajeita. E a gente tem que debater essa questão porque o governo de Pernambuco vem distribuindo desde setembro de 2020 mais de 15 milhões de reais por mês para as empresas que compõem o Grande Recife Consórcio juntas. Metade disso em subsídio direto e metade disso em compra antecipada do ticket de transporte. E esse dinheiro está saindo do nosso bolso. Do bolso do estudante que compra um chiclete, está pagando ICMS, e também do bolso do trabalhador que faz a feira do mês, que compra carne, que compra sua cerveja, que compra, sabe, um guaraná, que compra um feijão, um arroz, e está saindo do bolso do trabalhador para um oligopólio de empresas privadas que sequer divulga mais seu lucro, e da última vez que divulgou o lucro, informou mais de R$1 bilhão em 2016. Então, meus companheiros, a única coisa que a gente tem que fazer agora é pautar o debate. Eu estou chamando aqui, isso aqui é um convite para o debate, é um convite para a discussão. Vou deixar a roleira de comentários abertas, mas a gente tem que debater Pernambuco. A gente tem que debater um projeto para o nosso estado, para o desenvolvimento do nosso estado. A gente tem que começar a pensar em estadualizar esse transporte novamente, trazer de volta para o setor público, sabe, revestir esse lucro no próprio transporte. O que sobrar a gente pode reinvestir em educação. A gente tem escola caindo aos pedaços, sabe, especialmente nas escolas do interior. A gente poderia expandir esse setor do transporte em Pernambuco. A gente poderia fazer um acordo com o governo federal para reaver o metrô, unificar, expandir o metrô, trazer para São Lourenço da Mata, levar para Olinda. A gente tem que pautar esse debate, a gente tem que construir um projeto, a gente tem que juntos, como os trabalhadores de Pernambuco, construirmos um programa popular que lute e construa efetivamente a realidade do povo pernambucano e reflita verdadeiramente os anseios dos reais trabalhadores de Pernambuco, que são aqueles que não estão sentados e lucrando na taxa de juros.
são aqueles que estão pegando transporte público lotado, muitas vezes 2, 3 ou 4 horas de transporte público, muitas vezes desintegrando o seu cartão de transporte e precisando pagar mais de uma passagem. E na sua volta também. Então, na prática, essas pessoas sequer passam 8 horas no trabalho. Elas passam 8 no trabalho e mais 4, 5 ou 6 no transporte. Então, qual é a qualidade de vida que Pernambuco está reproduzindo para os seus trabalhadores? Nenhuma. Mas são essas pessoas que merecem a nossa valorização. São essas pessoas que constroem o Brasil. São essas pessoas que pagam a maioria da carga tributária. E são essas pessoas que têm que pautar as políticas de construção populares no estado de Pernambuco. Por fim, eu quero agradecer para você que ficou aqui até o final do vídeo. Compartilhe, curta, comente. Aqui estão as minhas redes sociais. Vamos discutir, vamos debater Pernambuco, vamos debater o Brasil. E até a próxima, companheiros. Muito obrigado.